ao Senhor, amém? Às vezes eu brinco que a gente tem músicas de adoração linda, né? Que nós choramos, mas bom é mesmo sorrir, celebrar o Senhor também. Dançar, lá em casa nós somos os dançarinos de plantão. Dançamos, celebramos o Senhor, colocamos uma canção. O Valdir está conseguindo, gente. Logo a Cibele chama ele. Nós estamos na torcida. Vai dar certo, vai dar certo. Amém? Vamos nos assentar, então. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Amém. Então vamos lá. Eu queria saber, antes de tudo, se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Aqui nessa fileira tem alguém? Na do meio? Lá atrás, gente, 2 pessoas. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém. Nessa fileira aqui tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? E aqui na pontinha? Também não? Ah, então tá bom. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que seja um dia de resposta ao coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria agora de passar para o momento dos avisos. Primeiro aviso de hoje. Está lá já? Opa, está ali já. Encontro do Tamar, reunião do Tamar essa semana, dia 12, às 15 horas. Queria deixar claro aqui para vocês, é um encontro de mulheres. Quem já veio na reunião do Tamar aqui nas quartas à tarde? Ergue a mão. Quem já veio? Amém? Amém. Gente, vocês estão todas convidadas. Todas as mulheres estão convidadas. O assunto realmente é voltado para a mulher, mas eu queria até deixar claro aqui, nós falamos sobre esse tratamento intenso, né, com as mulheres, sobre esse assunto de violência doméstica e familiar. O fato é que a violência, ela é muito marcante em nossa sociedade, né? Nós temos uma raiz muito machista, inclusive entre as mulheres há muito essa evidência do machismo. E tanto a violência quanto o abuso está a partir de uma palavra contra a nossa identidade. O fato de termos uma identidade de sabedoria e vivermos num contexto onde chamam a gente de uma palavra, né, de burra, já é uma evidência de um abuso. Então a gente quer deixar claro isso, né? Tem gente que fala, eu não vou vir porque talvez chegará mulheres aqui na reunião com o rosto todo marcado. Queridos, isso não acontece. Amém? Esses tipos de casos que são mais específicos, que exigem maior privacidade, nós temos um atendimento específico para isso. Mas o fato é que ouvir palavras que vão te trazer lembranças, cura, restauração, é o mais importante para todas nós. Há um filósofo muito antigo que ele fala que o mundo vai viver uma verdadeira identidade quando as mulheres tomarem o lugar delas na sociedade. Existe um lugar da mulher, um lugar único da mulher, a qual Deus nos deu quando criou a mulher, para a identidade da mulher. Até para que nós possamos combater todas essas coisas, feminismo e todas as outras coisas que têm tentado confundir a nossa identidade. Amém? Então nós convidamos vocês, eu junto com o Ministério Tamar, para que vocês venham participar, gente. É muito gostoso, é um tempo único mesmo, uma maneira muito maravilhosa de Deus nos acessar e acessar o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Próximo recadinho ali. Vai na ordem? Então tá, beleza. Vigília, gente. Dia 14 nós teremos vigília, amém? Mais forte, gente. Vamos lá. Eu acho que eu não falei empolgada, né? Então vamos recompor aqui. Gente, dia 14 nós teremos nossa vigília. Aleluia! Vai ser fogo puro, amém? Que o Senhor nos visite essa sexta-feira. Glória a Deus. Também temos a nossa sala de oração, Sala Abacuque, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 horas da manhã. Gente, eu convido vocês, venham participar. Gastem pelo menos um pouquinho,
né, doe o seu sono para o Senhor, ou a pressa de ter que vir rapidinho e trabalhar, gente, vale a pena. Nós temos vivido muitas coisas na sala de oração, muita presença de Deus, muita resposta. O Senhor tem nos visitado. E nas terças e na sexta-feira, a sala funciona das 19h30 às 21h30 aqui no anexo, no auditório. Então, todos estão convidados também. O último recadinho é sobre o Ministério Kids, que desde domingo passado as crianças estão participando do louvor aqui conosco e elas vão para o Ministério Infantil depois do momento da oferta, amém? Ficou bem claro isso para todos os pais? Sim? Então tá bom, vamos ensinar as crianças a adorar ao Senhor e eu tenho certeza que eles serão aqueles que tocarão a sala de oração, né, durante muito tempo, até que o Senhor venha para todos nós, em nome de Jesus, amém? Eu quero agora dar a entrada no momento da oferta. Nós vamos ofertar agora, queridos. Cadê meu marido para gritar aqui, marido? Nós vamos ofertar agora, amém? Aleluia, aleluia. Gente, o Senhor tem nos ministrado 2 domingos sobre essa questão de dinheiro, de oferta. Domingo passado foi uma bênção a ministração do Levi, trazendo um pouco mais de luz para todos nós. A verdade é que nós realmente precisamos de uma porção de paixão e de entrega. Eu sempre gosto de falar aqui que quando nós estamos verdadeiramente envolvidos, nós envolvemos tempo, oração e finanças. Porque isso é uma marca de que nós estamos realmente envolvidos com alguma coisa, amém? E eu contei há um tempo atrás no Moda Abacuque uma historinha de quando, antes de eu namorar com o Valdeir, a gente era amigo, né? Toca a canção lenta agora, né? Para virar esse momento marcante, né? A gente era muito amigo, conversava muito e nós já estávamos apaixonados, né, gente? Então, assim, só a gente que não enxergava. E eu trabalhava com um rapaz, né, numa empresa, a gente trabalhava na mesma sala. E quando o Valdir tocava, ligava, que eu atendia o telefone, ele já ficava com cara de apaixonado, esse meu amigo, né? Ele ficava na minha frente assim, olhando eu conversar. Ai, gente, uma tormenta aquele rapaz. Aí, chegou o dia que o Valdir me pediu em namoro, né? E eu cheguei para ele e falei assim, Borges, aconteceu. O Valdir me pediu em namoro, agora a gente está namorando. Daí ele, ai, não vejo a hora de conhecer ele, eu sou tão apaixonado pelo Valdir. E a gente deu muita risada, ele falou assim, sabe o que é? Que quando alguém é apaixonado por alguma coisa, a gente é contaminado pela paixão. E o momento de dízimos e ofertas tem que entrar nesse lugar no nosso coração, lugar de genuína paixão. Porque há um prazer, há uma alegria em ofertar, há uma alegria em dizimar, né? E a palavra de Deus diz aqui para nós, em João 4, do 23 ao 24, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa passagem ela antecede, né, esse diálogo de Jesus com a samaritana. Mas o que eu vejo, queridos, é algo tão profundo que Deus está falando assim para nós. Chame à existência o que já está no Espírito. Ser adorador, ser ofertante, ser generoso já é uma verdade para nós. Já é caráter de Jesus em nós. Então chame à existência, ouça o Espírito Santo de Deus. Queridos, Satanás não vai mandar você fazer uma oferta, a não ser que seja para fortalecer as raízes de Mamon, amém? Satanás não vai mandar você dizimar. Afinal, ele vai falar assim, se você der esse dízimo, você vai deixar de pagar uma conta. Mas o problema não está em deixar de pagar uma conta, está na mordomia de administrar as suas finanças. Então, eu creio que o Senhor quer nos ensinar, porque quando nós temos paixão, né, eu queria até falar algo aqui, que hoje de manhã, enquanto eu orava por essa palavra, o Senhor colocou forte no meu coração. Nós vivemos algumas situações com algumas pessoas que não tinham uma fidelidade no dízimo, porque elas não tinham uma mordomia. E eu lembro que nós muitas vezes incentivamos e oramos juntos com essas pessoas, falando, seja fiel no seu dízimo.
mesmo que sua conta atrase. Seja fiel no seu dízimo, que o Senhor vai abrir portas para você. E olha, todos, queridos, eu digo todos, aqueles que decidiram fielmente priorizar o dízimo, eles saíram de lugares de dívidas e mais. Eu lembro de um caso muito específico, de uma pessoa que dizimou e falou assim para o Valdir: pastor, agora eu não tenho como terminar de pagar as contas. Naquela semana, ele nem sabia que tinha um dinheiro para receber, e ele recebeu 5 vezes mais daquele valor que ele disponibilizou. Então, a gente tem visto e vivido milagres. Nós também vivemos essa dimensão de milagres quando nós priorizamos. Então, às vezes você está, mas eu vou fazer assim, quando eu colocar em ordem todas as minhas contas, todas as coisas eu vou pagar, daí eu vou começar a dizimar. Queridos, é engano isso do seu coração. Comece por aquilo que vai te abrir a porta da prosperidade e do entendimento. Porque paixão não é assim? Quem aqui já esteve apaixonado, sabe que a gente faz tudo por amor. A gente realmente vai e anda. Eu e esse cara aqui, a gente andava quilômetros, gente, só para ficar batendo papo. Eu falo, meu Deus do céu, magrinho. A gente era tão magrinho naquela época. Só para ficar batendo papo e conversando, né? E desenvolvendo aquela amizade. E eu vejo que é isso. Quando a gente realmente é apaixonado, a gente escolhe, Senhor, então eu quero fazer aquilo que é prioridade. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, porque Ele é bom, o Senhor é bom. E adorar ao Senhor em espírito, essa conexão espiritual com o Senhor, né, vai fazer com que nós venhamos caminhar na verdade do reino de Deus. Há uma verdade para nós. Queridos, e assim, eu quero dar uma dica para você. Se toda vez que fala de dízimo, oferta, dar alguma coisa, te traz um certo incômodo, creia que ainda são coisas que o Senhor quer limpar do teu coração. Porque quando nós ainda estamos apegados nessas coisas, o Senhor deseja entrar nesse lugar. O lugar é dele em nós. Não é do dinheiro, não é do apego, não é do apego às coisas. Então eu creio que o Senhor está nos ensinando como igreja, e eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, nós seremos o povo mais próspero que será conhecido. Nós seremos aquele povo que o Senhor nos conhece, que as pessoas nos conhecerão como aqueles que são ofertantes fiéis, e grandes milagres irão acontecer porque o Senhor está nos dando uma mente e um coração apto para administrar as riquezas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então por esse momento. Então aqui está a conta da igreja, o Pix, né? Ela traz os gasofiláceos, as máquinas de cartão. Fique à vontade, faz aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Traga essa verdade do Espírito nesse momento e creia que o Senhor está te ensinando a prosperar em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e não há nada mais importante que te adorar. Senhor, que a paixão pelo Senhor, Pai, seja reconhecida em nós, não somente por canções alegres, por quebrantamento, Senhor, por humildade, mas também, Senhor, por um amor que faz. Pai, nós queremos ser batizados por esse amor que faz. Esse amor, Senhor, que até as obras glorificam o seu nome e revelam, Senhor, aquele a quem nós adoramos, amamos, Pai, e somos loucos, Pai, para viver a tua vontade e o teu propósito para todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, querido, enquanto eles cantam mais um pouquinho aqui para nós. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de adorar o Senhor também
com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Pastor Valdeir. Bom dia, feliz Páscoa para você. Você está feliz hoje? Eu estou muito feliz, estou animado, estou empolgado, porque o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, amém? Está sentindo essa liberdade aqui? Glória a Deus. O Levi está comigo, mais uns 4 ou 5, vamos lá, vamos contagiar os outros, amém? Está sentindo a liberdade do Espírito aqui? Glória a Deus. Muito bom estar aqui, queridos, nesse domingo de Páscoa, esse dia de ressurreição. Aleluia. Hoje é dia de ressurreição. A ressurreição está no cerne do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Deixa eu até tomar uma água aqui. Amém. Queridos, eu queria começar compartilhando com você que o Senhor deu essa palavra e com uma paz muito grande, eu tenho convicção de que Deus quer nos falar o coração hoje. E talvez no início você não conecte muito com a questão da Páscoa, mas você logo vai entender. Amém? Queria começar logo já, sem demoras, né? Sem rodeios, te fazendo uma pergunta. Qual é a coisa que, se você perdesse, te tiraria toda a vontade de viver? Pensa aí. Quer um tempo? Coloca um cronômetro ali na cadeira. Pensa aí, qual é a coisa que, se fosse perdida, levaria com ela todo significado, toda a esperança na tua vida? Pode pensar, não é retórico, não. Pensa mesmo um pouquinho aí. Fala, cara, o que seria tão importante para mim, assim, que abalaria as estruturas do meu ser? Eu tenho algumas coisas que eu poderia te dizer, mas eu quero que você pense nas suas agora. O que, se você perdesse, fosse tão profundo, a ponto de tirar o desejo ou abalar o desejo de viver, de continuar vivendo? Conseguiu pensar? E quem pensou? Diga amém. Coisas, né? Qualquer que seja a coisa que você pensou, que não seja Deus, a Bíblia chama de ídolo. Qualquer coisa que você pensou, que não seja Deus, a Bíblia chama de ídolo. Hoje nós vamos falar sobre desmascarando a idolatria. Nós, cristãos de origem, protestante, a gente nasceu nesse contexto, de uma ruptura com uma tradição religiosa que tem muito essa questão dos ídolos, da adoração a imagens. Isso é um dos fundamentos, inclusive, dessa ruptura. Mas isso nos leva a pensar de alguma forma que, por causa disso, nós não lidamos com essas questões. Isso não tem a ver conosco. Isso tem a ver com outras religiões, isso tem a ver com pessoas, ou no máximo alguém que está chegando agora, no contexto, que ainda vem com alguns costumes, com algumas tradições. Não. A idolatria, ela está no cerne do coração humano. A idolatria está arraigada profundamente. E existem 3 estágios para que a gente possa desmascarar e vencer o espírito de idolatria. O primeiro deles é identificar, diga assim, identificar. Por isso que eu comecei com essa pergunta. Essa pergunta para que você pensasse. Então, se a gente não identificar, nós não começamos o processo de vencer. O segundo ponto é descredibilizar. É a gente olhar para aquilo que está lá e conseguir enxergar a limitação, a falabilidade, a fraqueza daquilo que a gente coloca a nossa confiança, que nós colocamos a nossa esperança e que não é Deus.
E o terceiro ponto é substituir. É quando nós conseguimos entender isso, que nós podemos ir para essa etapa de realmente encontrar aquilo que satisfaz o nosso coração. Um ídolo, querido, é qualquer coisa que seja mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para o seu sentido de vida e até para a sua identidade. Qualquer coisa que você se apegue, que você acredite, né, que pode te fazer feliz, qualquer coisa, qualquer desejo desordenado que você acredite que possa satisfazer a sua alma, que possa realmente te suprir, até as coisas boas. Quando nós falamos a respeito disso, a gente também costuma pensar, não, mas pecados, prazeres carnais que já não são óbvios, a gente pensa, não, isso às vezes tenta capturar meu coração, mas eu já sei que não pode me fazer feliz. Mas e quantas coisas boas? E quantas coisas lícitas? E quantas coisas legítimas que também podem se tornar ídolos na nossa vida? Uma carreira profissional bem-sucedida, família, olha que coisa abençoada, projeto de Deus, família, conquistas materiais, uma causa política, uma boa causa política, uma pauta política que você valoriza, são coisas boas, a aprovação de pessoas que você ama, uma segurança financeira, qualquer uma dessas coisas que não são essencialmente más, elas podem se tornar um ídolo no nosso coração. Elas podem se tornar fonte da nossa segurança, felicidade e até mesmo da nossa identidade. Quem aqui já ouviu, né, ou já viveu quando você conhece alguém, é apresentado essa pessoa e você sente-se fortemente impelido a fazer a primeira pergunta o que você faz? A pessoa diz, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou dentista, enfim. Como é tão fácil a gente conectar a nossa identidade com coisas que a gente faz. E é aí que muitas vezes as coisas boas, elas tomam um lugar de ídolo na nossa vida. Porque nós começamos sutilmente, o nosso coração começa sutilmente a se apegar a isso, a se fundamentar, a colocar a nossa fonte de felicidade, de segurança e até a nossa identidade, quem de fato nós somos por aquilo que a gente faz. Mas não é tão simples assim de identificar ídolos no nosso coração, especialmente no nosso meio, e eu me incluo nisso. Porque se eu fizesse uma enquete aqui agora, e falasse assim, olha, me diga, o que move a sua vida? Vamos fazer uma enquete aqui, vamos distribuir alguns papéis, né, os papéis aqui, papel e caneta, e você vai responder o que move a sua vida. Eu tenho certeza que na maioria das respostas dos papéis estariam respostas como Deus, a minha família, servir aos outros. Aquele que tivesse um pouco mais humilde para não parecer assim tão óbvio, dizer assim, não, o que move a minha vida é tentar ser melhor a cada dia. Né? Como o Serginho gosta de falar, né? Uma melhoria contínua, né? Processo de melhoria contínua. A enquete por quê? Porque não é tão fácil assim identificar os ídolos do nosso coração. Nós resistimos a isso. Especialmente no nosso meio, nós achamos feio, né, socialmente reprovável dizer que possa haver alguma coisa na nossa vida mais importante do que Deus. Então, a gente adora o ídolo da aprovação humana, dizendo que a gente só adora a Deus. Mas, na verdade, o que a gente está preocupado é com o que as pessoas vão pensar sobre nós, com aquilo que elas vão julgar a nosso respeito, baseado na nossa resposta. Então, um psicólogo muito famoso, ele disse algo interessante, ele falou assim, talvez a pergunta mais eficaz, mais eficiente para a gente identificar os ídolos do nosso coração, talvez não seja essa. Né? O que te move? Mas talvez seria o seguinte, pense nos seus piores pesadelos. O que te causa mais medo? Sabe quando você fala naquilo, dá aquele arrepio, aquele frio na espinha? A gente começa a identificar os nossos ídolos através dos nossos maiores medos. Aquilo que mexe com você.
Aquilo se for embora, se tirar de você, acaba tudo. Você pode dizer que não, você pode dizer que é Deus, mas no fundo está lá alguma coisa ou algumas coisas que se tocar ali, te desestrutura completamente. E quando você descobrir o nome dessa coisa, quando você, junto com o Espírito Santo de Deus, disser, Espírito Santo de Deus, assim como Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós poderíamos parafrasear essa frase de Davi dizendo, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum ídolo. E me guia, Senhor, de volta aos seus caminhos. Quando nós identificarmos isso, que abala, que pode abalar, que não só a possibilidade de perder, mas também a possibilidade de não vir a conquistar. Muitas vezes nós pensamos, não tem nada aqui, né? Eu sei, mas tem desejos, tem anseios que nós temos de conquistar coisas, de chegar em lugares, de se tornar algumas coisas, que também digo, não só pecados, mas coisas boas em si, um ministério frutífero, um ministério abençoado, uma posição de liderança dentro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que liderar no corpo de Cristo é algo louvável. O apóstolo Paulo diz que aquele que anseia por isso, uma coisa boa anseia. Ou seja, a Bíblia está avalizando isso. Mas se de repente a possibilidade de não alcançar é algo que te desestruturaria, mexeria com você, mexe com você, dói só de pensar. Você descobriu o ídolo do seu coração. Quando você chegar nesse lugar e encontrar esse nome, essa palavra ou algumas dessas coisas, você descobriu, esse é o seu ídolo. Essa é a sua verdadeira divindade. Isso é que justifica a sua vida. Isso que para você dá valor à sua vida. Forte isso, né? Já tinha pensado assim? Já parou para pensar, meu Deus, será que existe um ídolo no meu coração? Às vezes o ídolo é uma dor, às vezes o ídolo é um trauma do passado que se tornou tão entranhado na sua identidade, você tomou tantas decisões do que fazer, do que não fazer, do que escolher e do que não escolher, que você já não consegue mais se ver vivendo se não for atrelado àquele trauma que você trouxe. Sabia que tem isso? A pessoa sofre com a dor, ela sofre com o trauma, mas ela já não sabe viver mais sem aquela dor. Porque a dor passou a ser significado da vida. Agora eu vivo para falar sobre isso, ou isso é muito comum em pessoas que têm um senso de justiça muito acurado, então ela vê a mesma dor na vida de outros, ela se envolve com causas justas e boas, no qual essas pautas são tratadas, mas para que ela continue se movendo naquilo, ela precisa permanecer na dor. Porque ela entende que se ela for curada, ela já não consegue mais se mover, sentir empatia e se posicionar àquele respeito. Aquilo que passou a ser significado de identidade na sua vida é seu ídolo. A Bíblia chama de ídolo, e pode ser coisas boas, como um ministério. Um relacionamento amoroso. Hoje aqui, minha digníssima esposa, falei para o Leandro ali, hoje é o dia de ser exposto, né? A esposa sobe no púlpito, dá um microfone na mão dela, ela fala das minhas habilidades de dança, nossa, fala de tudo, né? Relacionamento amoroso, talvez você passou por isso já, ou já ouviu alguma história assim. Queridos, não é à toa que o gênero, né, que nunca para, pode ter hoje uma diversidade de gêneros de séries, filmes, né, novelas, mas sempre faz sucesso os filmes das comédias românticas, né, os filmes de romance, porque isso mexe com o coração das pessoas. Então já parou para pensar, pensa num casal abençoado, um casal cristão, um casal que está buscando a vontade de Deus, que se ama, que está tentando fazer tudo certo, e o namoro progride para um noivado, e lá no meio disso tudo, de repente algo dá errado. Dá errado por várias razões, não vamos esgotar as possibilidades aqui, mas esse relacionamento acaba. Então toda aquela vontade de viver, toda aquela alegria de manhã, de acordar e pensar que em algum momento do dia encontraria aquela pessoa,
toda aquela paixão, ela desaparece. O sentido da vida se perde. É claro que seria um luto. Eu fico imaginando se eu vivesse isso na fase que a Jo falou aqui, essa fase, né, quando nós começamos a nos apaixonar, porque agora estamos próximos de fazer 22 anos de casados esse ano, e cada vez mais apaixonados. Mas quando nós começamos a nos apaixonar, talvez se aquilo por algum motivo acabasse, se encerrasse, ia ser um luto, amém? Eu não estou sendo insensível aqui com você que é, né, antes que as irmãs falem assim, que pastor insensível. Eu entendo você, eu empatizo. Mas imagine que por alguma razão acabasse, é um luto, é uma dor. Mas a questão é, quando isso tira todo o chão, quando tira todo o significado, revela um coração que criou um ídolo. Eu quero ler com você achou que eu não ia ler a Bíblia, né? Mas eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que fala sobre essa questão da natureza e do poder da idolatria. Para nós começarmos a entender. Está lá em Romanos 1, você não precisa abrir, você pode anotar aí no seu smartphone, seu papel, no seu caderno, ou na sua Bíblia de lettering, como a pastora Sabrina tem. Romanos 1, acabei de fechar aqui. Romanos 1, do versículo 18 ao 25, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, quase falei em línguas, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está aqui, querido, nesse texto, fazendo um resumo de toda raiz de perversidade, toda raiz de problemas culturais, sociais, emocionais, psicológicos, teológicos, conduzindo isso tudo a uma só questão. O homem desprezou a Deus e passou a adorar a criatura. Tudo que ganha esse lugar no nosso coração, que nós falamos no início, que é criatura, mesmo as criaturas de Deus, mesmo a criação de Deus, ou a criação das nossas próprias mãos. Lá no livro de Isaías, o profeta vai estar confrontando o povo de Israel, que lidou durante muito tempo com a contaminação da idolatria dos povos ao seu redor. Isaías vai fazer uma denúncia, um tanto quanto irônica, até ele diz assim, olha a loucura que um homem faz. Ele vai até a floresta, ele corta uma árvore, tira ali o tronco dessa árvore, ele divide em duas partes. Com uma parte, ele faz uma fogueira para ele assar a sua comida. Com a outra parte, ele esculpe um Deus e se prostra diante dele. Isaías está falando disso, sobre essa atitude do povo, que ali era muito óbvia, era muito concreta, na questão da adoração ao ídolo, ao ícone, como uma imagem física mesmo, mas tudo que for criação, criatura de Deus, que assuma este lugar de adoração, de confiança no nosso coração, torna-se para nós um ídolo. Então Paulo está dizendo, a ira de Deus vem sobre todas essas coisas, porque no final das contas,
O homem mudou a verdade de Deus em mentira, passou a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Todos os problemas vêm daí. Todos os problemas, como eu disse, espirituais, psicológicos, vêm dessa nossa tendência, dessa nossa inclinação para colocar algo que é puramente ou simplesmente criatura no lugar do Criador nas nossas vidas. Qualquer coisa, às vezes bobagens, às vezes coisas fúteis, mas também às vezes coisas importantes e valiosas, mas que ainda são criaturas, ainda são criação das nossas mãos, ainda é produto da nossa cultura, ainda é produto das nossas necessidades. Não pode nos suprir, porque foi feito pelas nossas próprias mãos, ou criado pelas nossas imaginações. Lá em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, a parte B, ele está no capítulo 2 inteiro também tratando com o povo a respeito dessa loucura da idolatria no coração deles, e ele usa, queridos irmãos, palavras bem fortes. Jeremias, ele está dizendo, vocês estão agindo como uma jumenta no cio. Você, né, a gente não tem aqui no sul tanta jumenta, talvez no nordeste faria mais sentido, mas aqui você com certeza viu, né, uma cadelinha no cio. Se você mora numa casa térrea, você já sabe o incômodo que é. Enche aquela de cachorro na frente, você tem que colocar telinha no portão, e escapa, pula dali. E Jeremias está usando essas expressões fortes, dizendo assim, vocês têm ido após Baal. E ele usa outras expressões ali, que talvez por ter crianças aqui é melhor não mencionar. Ele fala, vocês estão interessados, assim como a jumenta no cio se interessa pelo jumento. Você já imaginou do que nós estamos falando aqui. Então ele diz assim, lá no versículo 2, na parte B, né, o texto diz assim, é inútil, eu amo os deuses estranhos, e após eles eu irei. Jeremias está denunciando aqui, essa fala é do povo de Israel. Ele está dizendo, olha como vocês estão, e vocês ainda dizem dessa forma, é inútil, não adianta. Sabe quando a gente fala, e quantas vezes eu já falei, eu já ouvi pessoas falarem, mas pastor, eu sei que é errado, eu sei que não pode, mas é que eu gosto tanto. Mas sabe, pastor, aqui, sabe, é de mim mesmo isso, é do meu jeito, talvez as coisas sejam assim, sabe, eu me interesso tanto por isso me captura tanto porque é o jeito da minha família, a gente é tudo assim, na minha casa, né? É todo mundo assim, meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim também. E é mais ou menos isso que o povo está falando, é inútil, não adianta, a gente até tenta, a gente até sabe, mas eu amo, olha só essas palavras, eu amo os deuses estranhos. Já parou para pensar que talvez de alguma forma explícita ou sutil você também diz no seu coração, eu amo. Queridos, essa expressão inclusive ficou bastante banalizada, né? A gente fala eu amo tão fácil, né? A gente come alguma coisa lá, fala, eu amo comer aquilo. É claro que eu sei que a gente não está querendo dizer que ama, mas será que a gente não está querendo dizer que ama de verdade mesmo? Sabe, quando a gente fala em jejum, né? Às vezes a gente sofre por antecipação já, que você começa a imaginar que aquilo que você ama comer, você não vai comer durante aquele período. Você já começa a sofrer. E depois que você faz 40 dias de jejum a respeito daquilo, você descobre que você pode viver muito e muito bem sem aquilo. Mas ainda há aqueles que ao final do jejum, a gente vai conversar, e aí como foi o jejum? Está acabando, né? Vamos sair da vigília. Costelão, estamos juntos, partiu o costelão, cara, estou 40 dias sem comer carne, entendeu? Aquilo que é a verdadeira motivação, o verdadeiro anseio, o verdadeiro afeto. Nós vamos falar sobre isso depois, sobre as afeições do coração, se manifesta, e aquilo que realmente importa, volta de novo para o seu lugar. Quem nunca? Eu não estou aqui acusando você, tá? Estou falando do nosso coração, amém? Nós estamos em casa aqui, amém? Nós estamos em família, você quer que o Espírito Santo está falando conosco? Então
Uma das coisas também que manifestam, que denunciam os ídolos do nosso coração, é a maneira como nós ouvimos. Ontem, enquanto eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo me deu algo. Se eu achar onde eu escrevi, eu vou falar com você. Há tempos que eu não achei. Há tempos que eu não escrevi em caderno assim. Aí eu vim para cá preparar a palavra, esqueci o celular em casa. Deus falou assim, agora é eu e você. E foi uma benção. Queridos, como nós ouvimos a respeito de um assunto, revela muita coisa. Quero falar sobre 2 tipos de audição. Quando você ouve a respeito de um assunto, como foi falado durante 2 domingos aqui, sobre dinheiro, e isso mexe com você, e você começa a ter uma audição defensiva, você já imediatamente, peraí, deixa eu ver o que vão falar. Ao invés de ter uma audição receptiva, ok, o que Deus pode falar a meu respeito? Queridos, quando o Levi estava ministrando semana passada aqui, e citou uma estatística, um dado bíblico, a respeito do número de versículos que falam sobre oração, que falam sobre céu, né, que falam sobre vários assuntos importantíssimos da Bíblia, em comparação com o que se fala sobre dinheiro, é muito grande. Tem aproximadamente 2.000, né? 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, riquezas, finanças, recursos, né? Enquanto sobre oração talvez a gente tenha 500, né? Alguns outros temas importantes, 200. E às vezes a gente ouve a respeito disso e fica pensando assim, uau, ou a igreja quer falar sobre dinheiro porque tem interesse sobre isso, ou você fala, uau, agora eu realmente comprovou que Deus se interessa tanto por dinheiro quanto eu. Será que é isso? Eu creio que se fala sobre recursos, dinheiro, tantas vezes na Bíblia, não porque Deus pense como nós a respeito do dinheiro, mas porque Ele quer nos levar a pensar como Ele pensa a respeito dos recursos. Amém? Você está aqui, querido? Quando eu fiz esse exemplo, isso já te incomodou? Meu Deus, a palavra vai virar sobre dízimo e oferta de novo. Eu sabia que essa história de idolatria era só um pretexto para voltar e falar de novo a respeito disso. É só um exemplo, querido. Relaxa o corpinho, respira de novo. Mas quando a tua audição passa a ser defensiva ou combativa, você já traz argumentos, você fala assim, não, mas tem isso, tem aquilo, e você nem ouviu ainda. Você nem ouviu a proposta, você nem ouviu ainda a apresentação daquele assunto, você nem conseguiu entender ainda a lógica, o argumento, você já passa a combater na sua mente, ao invés de ser interativo. Não, peraí, eu sei a respeito disso, eu já aprendi várias coisas, todos nós aqui, querido, eu sei que você já aprendeu, eu sei que você já leu a Bíblia, já estudou, leu vários livros, mas quando você está com o coração aberto, você faz então ter uma audição interativa, você pega as coisas que você já sabe e você vai comparando com aquilo que está sendo dito, você vai conectando, olha, isso mesmo, olha, isso aqui talvez eu até não tenha entendido, mas aquilo ali fez sentido, é uma interação. Ou quando você tem uma audição argumentativa, você já se levanta contra e você levanta argumentos contra aquilo, ao invés de uma audição reflexiva. Isso mostra a presença de um ídolo no seu coração, porque nós defendemos tudo aquilo que nós amamos. Nós defendemos com unhas e dentes tudo aquilo que nós amamos. Sabe aquela coisa, fale de mim, mas não fale da minha mãe? Porque nós defendemos aquilo que nós amamos. O que ofende mais um menino? O que é a disputa das crianças na primeira infância? O que teu pai faz? Meu pai faz isso, meu pai é melhor. Meu pai faz aquilo. E daí fica aquela disputa. E quer ofender e quer arrumar uma briga. Fala, teu pai não vale nada. Pronto, vai ter fight. Nós defendemos o que nós amamos. Nós defendemos os nossos filhos. Você pode dar cascudo, você briga, você corrige o seu filho. Mas chega alguém e distrata teu filho, às vezes falando a mesma coisa que você vê. Mas fala diante de todo mundo, você... Filho é meu, só quem bate sou eu. Né, Gustavo? Felipe também está aí, está escondido. Está lá, está aqui a minha nora hoje aqui, honrando com a presença. Olha lá, dando tchau, eu constrangendo ela. Mas nós defendemos tudo aquilo que nós amamos, querido. Então, o que o Espírito Santo está nos encaminhando aqui
né? Nós estamos caminhando para um propósito aqui. É começar a desmantelar isso, essa resistência. Começa a ver aquilo que você defende com unhas e dentes. Às vezes algumas dessas coisas serão um ídolo na sua vida. Pode ser um ídolo. Os ídolos, querido, lá no Salmo 106, versículo 36, eles se tornam armadilhas. Eu quero ler com você. Salmo 106. Porque a gente vai dar uma enfatizada e depois a gente vai chegar num lugar bom aqui, amém? Acredite, cante, creia. Falei cante. Cante também. Aleluia. Versículo 36. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas a demônios e derramaram sangue inocente. Eu li 3 versículos, era para ler um só. Mas o versículo 36 diz isso. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Todos esses ídolos, esses afetos, que não são Deus na nossa vida, quando eles vão ocupando esse lugar, eles vão lentamente se tornando em laços. Outras traduções dizem armadilhas para nós. Eu pensei em alguns exemplos, eu quero compartilhar rapidamente aqui. E, queridos, eu vou citar 2 exemplos, né? 3, rapidamente aqui. Um eu já falei, e mais 2. Que é um conselho, inclusive, que se dá para que se evite falar dos púlpitos. Olha o tamanho da intimidação desses ídolos na nossa nação. Quando se puder, evita falar, ou se falar, fala com muita cuidado. Quando alguém fala assim, é porque é um assunto delicado. O primeiro dele nós já falamos, dinheiro. Outro é política, viés político. Quem já falou assim, de política não se discute? Não ouvimos isso? Por quê? Porque mexe com os nossos afetos, mexe com ideias arraigadas profundamente sobre esperança, sobre expectativas, sobre visões de mundo, sobre crenças arraigadas dentro do nosso coração que nós achamos ser coisas boas e que muitas vezes o são, tem propósito, tem intenções boas. A outra que a gente brinca também muito a respeito disso, mas fala, não fala de futebol. Pastor, não cometa esse erro de falar de futebol. Você está falando para uma igreja, aí tem vários times, aí a pessoa bloqueia já, né? Quando você fala que não tem mundial, a pessoa já bloqueia, daí já não ouve mais. Então, evita, pastor, né, falar sobre isso. Mas, brincadeiras à parte, o futebol é um ídolo na nossa nação. E eu poderia fazer uma mensagem inteira aqui só falando das razões pelas quais o futebol assume esse lugar. Não é só porque é um esporte maravilhoso, é um esporte muito bacana, mas tem razões psicológicas, emocionais, até espirituais que justificam isso. Mas a questão é, queridos, eu não vi, se você conhece alguém, não, eu conheço pessoas que renunciaram, mudaram de time, né? Conheço pessoas que fizeram, né? Até quando a gente fala sobre isso, não escandaliza, né? Começa por aí. Quando você fala que alguém mudou de time, isso escandaliza. Fala, como que pode? Como que uma pessoa pode fazer uma desgraça dessa? Que tipo de caráter uma pessoa dessa tem? A gente questiona o caráter da pessoa. Então, o nível do nosso questionamento mostra o nível de importância que a gente dá para isso. Mas assim, pessoas adultas, já com a sua identidade fundamentada, eu não conheço nenhuma que tenha renegado o seu time. O time pode cair para a 2ª, 3ª, 4ª divisão, ir para algum lugar que não tem divisão mais, né, Sérgio? Continua, né? Não importa, o camarada não, continua ali torcendo e tal, porque são afetos profundamente arraigados. E eu nunca vi ninguém abandonar. E eu falo assim, cara, eu vou reconhecer um homem de Deus mesmo, crente, que o cara fala assim, olha, eu torço para esse time, não tem nada contra, não é religiosidade, tá?
Ah, não, porque o futebol é do diabo. Não, o futebol é uma bênção, é um esporte maravilhoso, pode ter muitos benefícios, mas assim, por causa de Cristo, eu estou renunciando agora, estou tirando aqui, ó, a jaqueta da Gaviões. Não, gente, eu estou falando sério, porque eu brinco muito com o Sérgio a respeito disso. Eu sempre pegava no pé dele no encontro com Deus, mas eu estou falando sério. Eu nunca vi alguém dizendo assim, eu estou renunciando por Cristo. Não é porque é errado, mas é porque tomou um lugar na minha vida, tomou um lugar no meu coração, que eu preciso renunciar disso. Ou agora coloque, querido, eu brinquei aqui com esse exemplo, coloque o brasão do seu time, do time que for. E pense, quanto custaria? Você faria? Você teria condições de fazer isso? Assim, olha, não é porque eu estou num grupo religioso que demoniza isso, né, que tem uma lei que me proíbe. Não tem nada disso, não tem nada de culpa. É simplesmente uma decisão do coração para me dedicar mais a Cristo, por reconhecer que isso tem um lugar, ou tomou um lugar de ídolo na minha vida. Nós usamos a linguagem no futebol. O ídolo do futebol, os ídolos do futebol, os ídolos do meu time. Então eu estou falando a respeito disso porque essas coisas elas vão tomando lugar no nosso coração e a gente precisa entender isso para entender como sair, porque senão a gente fica assim, não é um problema meu, é o problema daquele meu vizinho, daquela religião que anda com lá, que carrega alguns períodos do ano, eles carregam lá uma imagem, é o problema deles, tadinho deles, né? Eu preciso orar por eles, para que eles saiam dessa cegueira espiritual e venham para a luz aonde eu estou. Se nós não entendermos isso, nós ficamos nessa superficialidade e nós vamos deixando de receber, porque o Salmo 105, se eu não me engano, o versículo 15 está falando a respeito dessa loucura dos ídolos, o que é adorar ídolos. Ele diz, o ídolo ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, nariz, mas não consegue cheirar. E tem algo surpreendente no final desse texto, ele diz assim, tornem-se ou tornarão-se como eles, todos os que os fazem e aqueles que os adoram. Queridos, se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir discernir áreas de paralisia, de cegueira, de surdez espiritual na nossa vida. Porque que muitas vezes você fala assim, gente, não é que eu não creia, eu ouço uma palavra, eu confio em quem está pregando, eu confio na palavra de Deus, eu sinto a presença de Deus. Quando eu sou no culto, eu vou ao apelo, eu oro, eu choro ali, mas depois parece que aquilo simplesmente foi roubado do meu coração, aquela semente foi roubada do meu coração e eu não consigo viver, eu não consigo progredir naquilo. E o Levi falou muito sobre isso, né? Quando ele estava aqui falando a respeito de finanças. Você percebe que não consegue avançar, e não é uma questão... Não estamos nem falando daquelas pessoas resistentes que nós dizemos aqui, que não conseguiram ainda entender princípios, não conseguiram ainda chegar no nível de revelação. Não, gente que já diz assim, eu quero muito, e eu vejo alguém ali do meu lado, e eu sei que é verdade, mas não chega. Parece que eu não ouço mais, eu não consigo, quando eu vou ali para fora, isso some dos meus olhos. Cegueira, surdez espiritual, paralisia, pés, mas não andam, boca, mas não fala. Sabe quando você fala assim, eu vejo as pessoas pregando, os irmãos compartilhando na célula, é uma bênção, contando testemunho, com tanta ousadia, com simplicidade. Não estou falando aqui de eloquência, sabe, ficar expondo conhecimento. Não, pessoas que falam com simplicidade, mas com tanta autoridade, com tanta verdade. E eu queria falar daquela forma, eu quero falar, eu tenho um desejo de falar, mas eu não consigo, mudez. A pergunta é, talvez exista um ídolo no seu coração, e o ídolo, ele tem olho, mas não vê, ele tem boca, mas não fala, ele tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam. Paralisia, tornam-se semelhante a eles, todos os que os fazem e os que o adoram. Quem está entendendo, diga amém. Então essa é uma mensagem de libertação, essa é uma mensagem de esperança. Deus está denunciando algo para nos levar a um lugar de conquista, para nos levar a um lugar de cura. Mas se a gente não chega lá, nós vamos dar de ombros para isso e dizer, não, isso
muito interessante, muito boa palavra, pastor, né? Eu deveria ter chamado meu parente para estar aqui. Não, é para nós. Queridos, Martinho Lutero, ele pregava o seguinte, que lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, nós temos lá, em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Ele fala, o primeiro deles é, não terá outros deuses diante de mim. E o desdobramento desse mandamento, não fará imagens de semelhança, nem do que há no céu, nem do que há na terra, e não se prostrará diante deles de modo algum. Então, o primeiro mandamento, não terá outros deuses. Quando Deus foi estabelecer a sua lei, a primeira coisa que ele pensou para nos proteger foi denunciar a idolatria. O apóstolo Paulo vai falar, lá em Tessalonicenses, não, 1 Coríntios 10, 14, de uma forma muito enfática, ele diz assim para os irmãos da igreja, fujam da idolatria. Quer mais ênfase do que isso? Porque Martinho Lutero dizia o seguinte, qualquer um dos outros 9 mandamentos seguintes, você só consegue quebrar se você quebrar o primeiro. Você só consegue quebrar os 9 mandamentos seguintes se você primeiro negociar. Como assim, pastor? Um exemplo, a mentira. Você sabe que não pode mentir, né, irmão? Espero que você saiba disso. Quem sabe que mentira é pecado? Levanta uma brincadeira. Né? Mas aí a gente fala assim, mas não, a mentira é um pecado. Por que você mente? Por que mentimos? Aí você pode dizer assim, não, porque eu sou um pecador. Verdade, somos pecadores. Mas por que então mentimos em certas situações e em outras não? Porque só em certos momentos a gente se sente extremamente pressionado a mentir, a distorcer a verdade, a tentar se proteger com aquilo. Alguém quer responder? Pega o microfone ali com a Carol. Cadeira. A questão é, queridos, é porque em algum momento, alguma situação, e não outras, algo ou alguém se torna mais importante do que Jesus na nossa vida. Porque algo ou alguém se torna mais importante. Então eu julgo naquele momento, naquela situação, que eu preciso me proteger, ou que eu preciso me beneficiar, ou que eu preciso daquilo, e eu sou tentado a mentir. Mas eu sei já que eu não posso mentir. Eu sei que Jesus é aquele que pode suprir todas as minhas necessidades em glória. Eu sei que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, mas ainda assim eu minto. Por quê? Porque naquele momento, aquilo, aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa se tornou um ídolo mais importante do que Deus no meu e no seu coração. Uma aprovação humana, ou conquista de um poder, ou um conforto, ou um benefício, se torna tão importante que a gente está disposto a quebrar uma lei de Deus para conseguir. Isso é doloroso, querido, mas nós precisamos encarar esse exame do Espírito Santo, essa luz do Espírito Santo dizendo, aí está o seu ídolo. E abaixo de todo o pecado comportamental, querido, está o pecado da idolatria. Todo comportamento, toda escolha que você faz, baseado nessa lógica, quando coisas, elas, ainda que momentaneamente tomam o lugar, ela é uma consequência direta da idolatria, tomam o lugar de Deus. Isso é uma consequência direta da idolatria, porque aquilo para o qual você voltou os olhos, aquilo pelo qual você tentou proteger ou conquistar, é o seu Deus, é a sua divindade, é a sua segurança. Agora, abaixo do pecado da idolatria, nós estamos indo mais fundo aqui, amém? Está comigo? A gente está desvendando, o título da palavra é desmascarando, então a gente precisou gastar um tempo aqui desmascarando a idolatria no nosso coração, amém? Está comigo? Está bravo comigo? Não diga amém, fala depois. Tá?
A gente está desmascarando. Então, abaixo de todo pecado comportamental está o pecado da idolatria. E abaixo da idolatria está o quê? Um descrédito na palavra de Deus. Nós não conseguimos acreditar na palavra de Deus. Nós acreditamos que algo pode nos fazer feliz, por quê? Porque no fundo nós não acreditamos que Deus possa nos fazer feliz. Nós acreditamos que aquilo pode nos proteger, nos suprir, porque no fundo nós não acreditamos que Deus possa fazer isso. Há um descrédito, há uma descrença na palavra de Deus. E a outra coisa que a gente também tem dificuldade de entender, porque nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus no culto todo domingo, na célula nós falamos, no devocional, em nome de Jesus, que você tenha tempo de devocionais, você lê a palavra de Deus. Então a gente fala assim, não, mas eu conheço, eu já fiz até curso de teologia, eu tenho bacharel em teologia, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho doutorado em teologia, eu tenho PhD, né? Vice-Deus, vice-querubim da guarda em teologia, eu sei tudo. Eu leio direto das línguas originais, mas quando isso não toca, e a gente já vai falar sobre isso, os profundos afetos, diga afetos, do seu coração, você ainda pode criar um ídolo. Na base da idolatria está essa falha, esse descrédito na palavra de Deus. Nessa base existe uma falha, e aqui é que a coisa começa a mudar. Dá um glória a Deus aí. A gente foi cavucando, mas agora a gente vai começar a subir. Pelo menos um aleluia. Amém? Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas, mas triunfou em glória. Esse dia, querido, esse dia, domingo, é o dia da ressurreição. É razão da nossa esperança. Então nós estamos indo fundo, mas a gente vai ressuscitar. Você está comigo, amém? Então na base da idolatria está essa falha de levar o evangelho para um lugar profundo, nas profundezas do nosso coração. Diga assim, eu preciso levar o evangelho às profundezas do meu coração. Vou pedir para você repetir mais uma vez, não se irrite comigo, mas eu quero que você fale isso com muita força e convicção, pensando, diga assim, eu preciso levar o evangelho às profundezas do meu coração. Então a primeira coisa, querido, é entender o que é o evangelho. O apóstolo Paulo definiu assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é essa notícia do que Jesus fez por nós. Esse final de semana, sexta da paixão e o domingo da ressurreição representam o cerne da nossa fé, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Jesus se entregou, porque Deus, tendo amado o mundo de tal maneira, deu-nos o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna. Então esse tempo agora, o evangelho é essa notícia do que Jesus fez por nós, e se nós cremos, nós seremos salvos por essa verdade. Entenda, nós não somos salvos por causa de um sentimento intelectual a respeito disso. A Bíblia diz, se nós crermos, e crer é muito mais profundo do que isso. Crer é se apropriar, crer é viver a partir de, crer é agora ter isso como trilho, como regra, como instrução para a nossa vida a partir de agora. Então a gente pensa, não, mas eu creio. Eu acredito, não é sobre acreditar que algo aconteceu. Evangelho é acreditar numa notícia que mudou completa e definitivamente a minha história. Isso é crer. Quem está aqui, diga amém. Você crê? Primeira coisa é entendermos o Evangelho. Nós pensamos primeiro, para começar, que o Evangelho é daquilo que nós nos agarramos no começo da nossa conversão. É nos apresentado o Evangelho, então nós cremos, acreditamos naquilo ali. Não, é verdade, legal, gostei. Ou até tem uma experiência mesmo profunda de quebrantamento, de
constrangimento do amor, fala, eu creio. Aí a gente pensa assim, não, mas depois eu tenho que, isso é o primeiro passo, depois eu tenho que ir para coisas mais profundas da Bíblia, e o Evangelho, ele fica lá no começo. Não! O Evangelho precisa ir conosco por toda a jornada. E é isso que hoje a igreja brasileira, especialmente, porque eu não conheço profundamente as outras, perdeu. Nós temos muito ensino, nós temos muita coisa, muita revelação, mas nós estamos deixando o Evangelho para trás. Então tem gente profetizando, eu nem estou falando de falso profeta, então gente que está sendo movendo nos dons, está tendo ministério frutífico, prega bem, arrasta multidões, mas não conhece o Evangelho. Tem morte na panela em muita pregação de YouTube que você está ouvindo, meu irmão. É bonito, quebranta o coração, chora, mas não tem evangelho, não tem essa verdade arraigada, essa consciência daquilo que Jesus fez, e que o que Jesus fez transforma e muda a nossa história para sempre. E o evangelho precisa lançar as raízes para todas as áreas da nossa vida, para a nossa sexualidade, para nossas finanças, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa carreira. O Evangelho precisa lançar essa verdade do que Jesus fez por nós, tem que estar presente na base de tudo que nós fazemos. E por isso que nós temos ídolos, porque não temos o Evangelho. Então a gente precisa de outros redentores, de outros salvadores para nos amparar. Porque o nosso coração, ele é adorador por essência. E quando nós não adoramos a Deus, nós vamos encontrar qualquer coisa para colocar no lugar de Deus e adorar. Até as coisas boas. Quem está entendendo, diga amém. Então, se nós não entendemos isso, a profundidade do Evangelho na nossa vida, nosso coração, nós vamos estar vulneráveis à idolatria. O Evangelho precisa ir conosco, ele não é um princípio elementar somente. Aliás, as coisas mais profundas que nós precisamos ir realmente em Deus são exatamente a aplicação dessa verdade do Evangelho em níveis cada vez mais profundos do nosso coração. Quem está entendendo? Então não é que o Evangelho é uma coisa que a gente aprende no começo e daí a gente vai para coisas mais profundas. Nós conhecemos o Evangelho e ele vai entrando cada vez mais profundamente no nosso coração. Isso é ser profundo em Deus. Paulo, o grande apóstolo Paulo, que conheceu, ele falou que teve visões inefáveis, que não cabe ao homem mencionar, que ele foi no terceiro céu, mas ele disse sobre a sua maior ambição, ele disse assim, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, o Evangelho. Isso é aquilo que deveria capturar o nosso coração mais profundamente. Você sabia que há belezas, há doçuras, há maravilhas em Cristo que você ainda não acessou? E o Evangelho é isso, essa notícia de que esse Deus extraordinário, há 2000 anos atrás estava nesse período, não importa se a Páscoa não é esse mês, mas é importante a gente entender que isso aconteceu. Esse Deus cheio de glória e de honra esvaziou-se de si mesmo por mim, por você. Sabe, hoje nós comemoramos essa vitória, porque, querida, a Bíblia diz que o diabo nos mantém presos pelo medo da morte. O maior instrumento de medo, talvez na sua lista de coisas que você colocou, o que te causa mais medo? Qual que é o seu pior pesadelo? Talvez você pensou, é o medo de morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Eu não sei se eu daria conta de entregar a minha vida por amor a Cristo, eu tenho medo, só de pensar me traz medo. E a Bíblia diz que Satanás mantém os incrédulos presos pelo medo da morte. É por isso, querido, que a ressurreição é tão presente em todo o Novo Testamento. Paulo vai falar assim, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Todavia, Ele ressuscitou. Hoje nós estamos comemorando isso. Queridos, o coração do homem, ele é feito, ele é estruturado de uma maneira que ele só move pelas suas afeições. Diga afeições. Está aqui a Bruna,
Tudo bom? Quero honrar a vida da Bruna, que um tempo atrás ela recebeu uma direção de Deus de me dar um livro. Só que era um livro que ela estava lendo. E ela abriu mão do livro e me deu o livro. Ela falou, pastor, eu senti Deus de entregar para você. Obrigado, Bruna. Porque Deus realmente tem falado muito comigo. Esse nome desse livro chama-se Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. E ele fala que o coração do homem ele é planejado de tal forma que ele só se move pelas suas afeições. Eu não tenho tempo aqui para explicar tudo o que ele quer dizer com afeições, mas não é simplesmente a vontade. É uma junção do exercício da vontade com as coisas que mais capturam, que mais atraem nosso coração, sejam boas ou más. Mas o coração, ele funciona dessa forma. Ele ninguém muda, ninguém deixa hábitos, simplesmente por dizer assim, não, eu vou abandonar isso. Alguém que cresceu numa cultura racista, não consegue dizer simplesmente, olha, é verdade, eu vou deixar de ser racista. Porque são coisas entranhadas nos seus afetos, no coração do homem, essa maldade, ou algo bom ou algo ruim. O coração do homem, ele é formado dessa forma. Ele só se move pela pulsão dos seus afetos. Então ele também só é transformado quando é mudado o foco dos seus afetos. Queridos, nós conhecemos também esse período de Páscoa, a sexta-feira, como fala mais alto, pastor. A paixão de Cristo. Por que usam essa palavra? Hoje a palavra paixão, ela foi tão deturpada, ela foi tão contaminada. A gente falou sobre isso no início desse ano, né? Do ano passado, né? Do ano passado, na nossa reunião de líderes aqui. A paixão é algo que hoje é associado a prazer carnal, é associado a futilidade, né? E realmente se tornou. Mas por que escolheram usar essa paixão, essa palavra em relação a Jesus? Porque paixão amor é a essência, amor é a raiz, é a fonte. Mas a paixão, ela é o ato, é o movimento. Então, amor e paixão na Bíblia, no conceito bíblico, não no conceito do mundo, não são coisas que competem entre si, mas que se complementam. A paixão é a entrega. Por isso que nós chamamos esse período da sexta-feira como a paixão de Cristo, a entrega, porque Ele nos amou, porque Deus amou e não discursou para nós, porque Deus amou e não exigiu de nós, porque Deus amou, Ele entregou. Paixão. O amor leva a paixão, a entrega. Aquilo, nosso coração só consegue ser transformado se o foco do nosso amor for transformado. Não tem. É por isso, querido, que só o Evangelho pode mudar o coração do homem. Nós podemos dar lições bíblicas excelentes, princípios bíblicos maravilhosos, mas isso não é capaz de mudar a essência do coração do homem. A palavra de Deus, como diz lá em Isaías 55, assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não volta, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar. O amor de Deus, querido, João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi uma semente nessa terra, não foi uma palavra, um discurso, ele foi semeado nessa terra. Ele viveu, ele poderia ter surgido aqui adulto, ele nasceu criança, bebê, cresceu, e Isaías profetizava que ele seria homens de dores, que saberia o que é sofrer, saberia o que é rejeição, ele sabe o que é frustração, ele sabe o que é ser julgado. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser menosprezado pelos seus próprios irmãos e pela sua família. Ele sabe o que é ser visto com desprezo pelos religiosos da sua época. Todas as suas dores ele sabe, porque ele se semeou nessa terra. Você precisa olhar para Jesus, para esse servo sofredor. Você precisa olhar para esse Messias.
Seu coração precisa ser iluminado por essa verdade. Esse Senhor e Deus, esvaziando-se de si mesmo, não teve como apego ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a forma humana e foi além até a morte. E morte de cruz, que era uma morte reservada não apenas para executar alguém, mas para humilhá-la publicamente, para trazer desprezo e vergonha para todos aqueles que conheciam aquela pessoa para sempre. Você consegue enxergar? Enxergue Jesus agora nessa cruz. Enxergue isso agora. Sabe por quê, querido? Eu não estou querendo sensibilizar você com as suas emoções. Não, eu quero mais do que isso. O Espírito Santo quer mais do que isso. Não apenas mexer com as suas emoções de uma maneira superficial. Quer ir no profundo dos afetos do seu coração. O que te move? Alguém morrendo numa cruz, sofrendo flagelos terríveis por você. Você consegue visualizar isso? Porque somente com essa visualização, somente com essa história, Deus começa a mexer. A verdade do Evangelho começa a mexer no seu coração. Nós temos lá em Gênesis 29 a história de Jacó e Raquel. Sabe essa história, né? Hoje nós estamos no clima romântico aqui. Jacó conheceu Raquel e ele se apaixonou por ela, e aos seus olhos ela era a mais linda de todas. Mas o seu sogro falou assim: não, 7 anos trabalhando para casar com ela. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos e lhes pareceram poucos dias. Portanto, pelo quanto ele a amava. Isso fala de afetos, afeições, uma afeição profunda, um amor profundo, uma paixão profunda, transforma o nosso comportamento, transforma a maneira da gente ver. Ele trabalhou por 7 anos, e 7 anos ainda são 7 anos. 7 anos não era menos tempo naquela época do que é agora. 7 anos ainda é 7 anos, e será sempre 7 anos. Eu sei porque na nossa vida nós vivemos de uma forma mística, claramente, tá? Mas nós vivemos claramente ciclos de 7 em 7 anos. Eu estou inclusive num 3º ciclo agora de 7 anos do meu casamento, 21 anos agora, iremos completar 22. 7 anos ainda é 7 anos, mas a Bíblia diz que lhe pareceram poucos dias, portanto que ele a amava. Depois ainda o sogro, falcatrua dele, dá o golpe ainda, entrega a outra, e ele fala: meu Deus, o que é isso? Ele fala: não, fica com essa, não é esse o costume, eu te dou a outra. Ele pegou Raquel logo depois já de uma semana, ele falou: mas vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou. Amor, amor, revelação do Evangelho é o que pode mudar o nosso coração. Como nós começamos a ir profundos, como nós destruímos os ídolos. Não adianta eu chegar aqui e expor tudo isso e você ver tudo aquilo que está no teu coração e eu pregar uma mensagem legalista, acusando você, envergonhando você, oprimindo você. Você vai para casa e você quer esquecer rápido dessa mensagem para parar de doer, para parar de incomodar aquilo que o Espírito Santo está trazendo. Não, não é isso. Deus está querendo ir além, está querendo mostrar uma maneira, uma forma que você pode aplicar uma verdade no seu coração, de maneira que esses ídolos comecem a se enfraquecer cada vez mais. Você pode dar um aleluia por isso? E essa, a verdade, a única verdade é esse amor de Jesus, essa paixão de Jesus, nós olhando para Ele, olhando para o Evangelho, deixando que isso transforme, que nos constranja. E o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus ainda te constrange. O amor de Deus ainda mexe com você. Nós cantamos aqui: ainda o teu nome mexe com a minha estrutura. Ele ainda mexe com a sua estrutura. Querido, se o ídolo, se você está vendo e se ouviu essa mensagem, fala: meu Deus, eu estou cego, surdo, eu estou preso a tantos ídolos falsos na minha vida. Meu Deus, há quanto tempo, há quantos anos? Eu quero ser livre, eu anseio ser livre.
mas eu não sei como, eu tento, eu venho aqui, às vezes eu tenho vontade de nem vir mais, às vezes eu falo, não vou no culto, porque eu sei que vão falar sobre aquilo, e eu sei que é verdade, mas eu vou sair de lá sabendo que eu não consigo mudar. Querido, ninguém consegue mudar o seu coração, se não for pela exposição ao Evangelho. Isso precisa mudar, precisa abalar a sua estrutura. Você ainda se constrange com o amor de Deus, ou você está insensível? Quando o Júnior pregou aqui a mensagem de voltar ao primeiro amor, voltar ao amor que é primeiro. Aquele amor que é primeiro, por quê? Porque nesse amor, querido, nós somos livres de toda cegueira, de toda surdez, de toda paralisia, de toda mudez espiritual. Nós somos livres nesse amor, mas ele precisa mexer com a nossa estrutura. Queridos, em tantos textos a gente poderia falar, mas o nosso tempo já acabou. Colossenses 3, Romanos 8, Hebreus 12, fala desse processo de crescimento, dessa dinâmica entre duas interações. Eu quero encaminhar o final para isso. O Evangelho apresenta essas duas interações. Matar coisas no nosso coração, isso fala de arrependimento, isso fala de reconhecimento daquilo que precisa morrer, que não dá para negociar, que não deve estar mais na nossa vida. Mas também fala sobre aprender a celebrar com alegria, regozijar com gratidão na imensa graça de Jesus sobre a nossa vida. Querido, se você fica só no primeiro, você vai cair numa religião legalista, e você vai ficar tentando encobrir isso com uma falsa santidade. Mas quando a gente entende que são dois processos juntos, eu preciso sim. A Bíblia fala, fazei pois morrer em vós os desejos maus da carne, mas é porque eu reconheci que eles são maus. Como diz lá em Tiago 3, os maus desejos pelos quais eu sou tentado, é preciso fazer morrer. Mas como eu faço morrer? Eu já tentei, eu já jejuei, eu já fiz propósito de leitura bíblica, e tudo isso é bênção, mas você ainda não entendeu o poder do Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para salvação. Ele é salvação para tudo, querido. É salvação para ir para o céu, é salvação para o seu casamento, é salvação para o seu coração, é salvação da sua idolatria. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o segundo movimento é a alegria, é a celebração, é a gratidão naquilo que nós temos, naquilo que nós somos e naquilo que nós ainda vamos nos tornar em Cristo Jesus. Isso precisa mover a sua vida, o que você já tem, o que você já é, mas também aquilo que você ainda vai se tornar em Jesus. Quando você levantar de manhã e fizer a seguinte pergunta para Deus: Deus, o que nós vamos viver juntos hoje, nesse período de tempo de vida que o Senhor me deu? O que o Senhor vai me mostrar da sua glória hoje? O que o Senhor vai me mostrar do seu poder? O que o Senhor vai fazer através de mim? O que nós vamos fazer juntos? E isso te alegrar o coração, por você saber que não merece nada disso, mas ainda assim Ele te chamou, ainda assim Ele te amou, ainda assim Ele se entregou por você, ainda assim Ele verteu seu sangue naquela cruz, dizendo: vem comigo. Quando isso mudar, você vai começar a aplicar essa verdade no seu coração, e os ídolos vão começar a cair. Aleluia! A imensa paixão de Cristo, querido, Ele quer compartilhar isso conosco. Para mudar um coração é só o Evangelho, mas hoje não haveria dia melhor para pregar essa palavra, porque Ele venceu a morte. Você nunca mais vai cantar essa canção da mesma forma, querido. Você vai desafinar em nome de Jesus no meio, porque aquele nó na garganta, o choro, o coração aquecido, você vai gritar desafinado mesmo. E se você for muito abençoado que nem a Sabrina, você grita afinado, mas é um grito do profundo do seu coração. Ele venceu a morte que era minha, a morte pela qual eu estava condenado. Ele venceu a morte. Nenhum ídolo pode fazer isso por mim, o dinheiro não pode fazer isso por mim, o sexo não pode fazer isso por mim, o poder, a fama, nada pode fazer isso por mim, nem ministérios, nem
promoções, nem carreiras, nada pode fazer e oferecer isso para mim. Só aquele que se entregou naquela cruz por mim, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. O Senhor está nos chamando a olhar para Ele, querido, esse domingo de Páscoa, e não sair daqui apenas com sentimentos religiosos, mas ter as nossas afeições transformadas. Querido, eu orava por isso, querido, e eu quero dizer para você, eu subi nesse púlpito humilhado pela verdade de que eu não posso produzir isso no seu coração. Mas eu também subi nesse púlpito com a convicção de que o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele pode gerar isso no seu coração. E eu estou apostando a minha vida nisso. Eu não estou no ministério porque eu não tinha outra coisa para fazer. Porque Ele me chamou e eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui, não estou aqui querendo derramar uma falsa humildade. Eu sei que eu não mereço, mas Ele me chamou para compartilhar uma verdade tão transformadora com você. Ele me chamou para experimentar isso. Eu creio que Ele pode fazer isso em você, tanto quanto eu creio, porque Ele fez em mim e está fazendo em mim. O Senhor quer nos libertar da idolatria, porque nossa adoração, a nossa vida, porque para Ele nós somos criados para o louvor da glória dEle. E não existe honra maior. Se você está procurando ser honrado por alguém, se você está esperando aqui a validação de alguém, não existe uma honra maior do que essa que Ele já te ofereceu. Você quer viver para a minha glória. E não porque nós temos algo a dar, mas quando nós recebemos, nós vivemos. Querido, entenda isso, querido. Aquilo que Ele pede de nós é receber, porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, herdeiros de Deus, querido. Deixa essa verdade entrar e começar a sufocar os ídolos do teu coração, os ídolos da justiça própria, o ídolo da ofensa, qualquer coisa que mova a tua vida hoje, o ídolo da tua inteligência, das tuas capacidades, os ídolos do qual você precisa ficar contando para todo mundo a tua formação, as tuas coisas, porque a tua identidade está nisso, porque se tirar isso, você se sente um ninguém. Você é amado. Você é amado. Ele olhou para você e disse: vale a pena entregar minha vida. A Bíblia diz que por cada um de nós. Não é genérico, não é por atacado, é por cada um de nós. Isso é só colocar o seu nome. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Aleluia. Jesus, Ele pode ser a sua Raquel. Assim como ali é um símbolo, Jacó tornou-se um símbolo da igreja, e Raquel ali, o símbolo de Cristo. Quando Ele capturar o teu coração, quando você se sentir realmente, totalmente amado por Ele, que os olhos dEle, a Bíblia diz que o Senhor gravou o nosso nome na palma das suas mãos. Isso está lá no Velho Testamento, querido. Mas no Novo Testamento, os cravos perfuraram a mão de Jesus, e mesmo depois da ressurreição, Ele manteve as marcas. Ele saiu da morte, querido, Ele não precisava ter nem cicatriz, mas Ele manteve as cicatrizes nas mãos, no seu lado, aonde Tomé pode tocar, porque o seu e o meu nome estão escritos na mão de Jesus. E quando eu olho para as mãos de Jesus, quando eu olho para os pés de Jesus,
eu percebo a loucura e a insensatez do meu coração, quando eu busco em outras coisas, em outras pessoas, quando eu acredito que alguém além dele pode realmente me fazer feliz, que algo que eu não tenha e possa ter, possa suprir o meu coração. Mas ele é manso e humilde de coração. Ele diz para mim e para você: venha hoje, toca, deixa eu abrir seus olhos de novo, deixa eu abrir seus olhos de novo, deixa eu abrir seus olhos de novo, nesse dia de ressurreição. Deixa seu coração ressuscitar, porque os ídolos mataram você, te deixaram cego, te deixaram surdo, mudo, paralisado. Mas a ressurreição de Jesus, é por isso que a palavra de Deus diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo está, assentado à destra do Pai. Olhem para as coisas do alto e não das que são de baixo, as que são inferiores, as que apresentam, que propõem, mas não podem cumprir o que prometem. O dinheiro, o mamão, não pode cumprir o que promete. Só a bênção de Deus Pai enriquece e não acrescenta dores. Só a bênção de Deus Pai. Eu não sei o que fazer, querido. Eu não tenho nenhum plano aqui estruturado para tocar você. Se o Espírito Santo não fizer isso, se o Espírito Santo não fizer isso, eu não vou fazer. Mas se você quiser reagir a Ele, reaja, venha para frente, venha. Eu só te dou um conselho paterno e pastoral: não fique impassível, não fique insensível. É ressurreição. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E o último inimigo é a morte. E porque Ele venceu a morte, nós também temos esperança. É por isso que nós proclamamos: ressuscitou. Por isso que a ressurreição está no cerne da nossa fé. Porque se nós não tivermos isso, querido, o mundo que nós estamos não sustenta a nossa alegria. Ele pode nos dar momentos de prazer, seguidos de profundo desespero. Mas a ressurreição nos traz esperança. A ressurreição nos traz esperança. Porque, como Paulo disse aos Tessalonicenses: porque vos convertestes dos ídolos para Deus. Dos ídolos para Deus. Seja qual for o ídolo, querido, não se envergonhe, nós estamos em casa. Venha quebrá-los aqui no altar. O que é gerado no Espírito é sustentado no Espírito, querido. Não é mais sobre a sua força, não é sobre você tentar, é sobre você crer no Evangelho. É sobre você crer naquilo que foi feito por você, definitivamente feito. Você crê nisso? Então venha. Pai, nós queremos enxergar. Nós queremos enxergar, nós só queremos enxergar, Pai. Nós só queremos enxergar o nosso amado. O nosso amado, o amado das nossas almas. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nós quebramos os ídolos, Senhor, da religião. Nós quebramos os ídolos
A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. A luz do sol se apagou, o amor se entregou na cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Ao terceiro dia, mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte,
Maranata, ora vem Jesus. Ele vem. Aleluia. Maranata, ora vem Jesus. Meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Jesus, Jesus, Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. E lembre-se, tem duas coisas. Talvez você tenha matado alguns ídolos aqui, mas tem uma segunda coisa que você precisa fazer: é celebrar o seu Senhor e Deus, aquilo que você é, aquilo que você já tem e aquilo que você está se tornando nele. Celebre isso. É tempo de prostrar-se, é tempo de chorar, mas é tempo de levantar-se também e celebrar. É tempo de alegrar-se, querido. Uma excelente Páscoa para você. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você ressuscitou com Ele. Você ressuscitou com Ele. Viva a vida que Ele comprou para você. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor maravilhoso, santo, lindo Jesus Cristo, e a consolação, presença, unção, alegria do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.